Meus amados, ainda meditando no livro de Samuel e sabendo que o povo pede um rei e recusa o ministério de Samuel, porque os seus filhos já começam a andar por caminhos diferentes, sendo Samuel já velho, Deus fala que antes de rejeitar a Samuel, tem rejeitado ao próprio Deus. E aqui começa a história do rei Saul. A Bíblia diz no Samuel capítulo de número 9, diz desta forma: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becarote, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este homem tinha um filho, cujo nome era Saul. Saul era um moço belo, um moço que dentre todos os filhos de Israel não havia outro mais belo como o próprio rei Saul. Dos ombros para cima ele era o maior, ele sobressaía a todo o povo de Israel em altura. Então também era um homem de estatura, em tamanho, alto, diante de todos aqueles que estavam sobre a nação de Israel. Saul era um diferencial em termos de vistas. Quem olhasse a Saul por vistas, já o declarava automaticamente rei. A Bíblia diz que perderam-se a jumenta de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos seus moços e leva-te e vai à procura das jumentas. Vai procurar aquilo que foi perdido. Vai procurar aquilo que era do nosso rebanho. Vai procurar aquilo que um dia foi nosso. E nesse capítulo eu falo para você que ainda que uma coisa esteja perdida na sua vida, você deve procurar ela diante de Deus em espírito e em verdade, porque fiel é Deus para colocar tudo aquilo que foi perdido em tuas mãos. E passando eles pela montanha de Efraim, e dali passaram a outra terra chamada Salisa, porém não acharam nada. Muitas das vezes você está procurando aquilo que foi perdido, muitas das vezes você está querendo que Deus te dê em dobro aquilo que saiu das suas mãos, e você está procurando de um lugar para o outro e não acha. Assim era Saul. Eles passaram da terra de Salim, porém também não estava ali. Também passaram pela terra de Benjamim, tampouco acharam. Muitos são os crentes hoje que batem cabeça, abrem empresa, fecham empresa, abrem empresa, fecha empresa, e parece que o prejuízo é cada vez maior. Mas tudo que se perde também se acha. Pois vindo ele, Saul, à terra de Zorpe, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia e com quem ele andava: vem e voltemos, para que porventura o meu pai não deixe de inquietar pelas suas jumentas e se aflija por causa de nós, porque ele pode até mesmo nos dar por perdidos. Temos algum tempo que temos procurado alguma coisa, temos algum tempo que temos procurado as jumentas ou aquilo que saiu das nossas mãos. Assim como Saul estava procurando, chega uma época em que o pai fica preocupado. Muitos são os crentes que estão dentro da casa do Senhor, mas que por causa de percas neste mundo, eles se distanciam a um ponto tão grande da casa de Deus. Mas chega uma hora que tem que voltar, porque o pai também se preocupa. Porém, o moço lhe disse: eis que há nessa cidade um homem de Deus, um homem honrado, e tudo quanto diz sucede. Assim, infalivelmente, vamos nós agora lá. Porventura, nos mostrará o caminho que devemos seguir. Este homem que este moço estava falando
era o próprio Samuel. Ele morava na cidade de Zuf. E era também da tribo de Benjamim. A palavra do Senhor diz que este homem era honrado. Era um homem que naquela cidade, assim como ele falava, assim sucedia. Infalivelmente Deus estava com ele. Vamos até lá, porventura nos mostrará o caminho a seguir. Então Saul disse ao moço: eis, porém, se lá fomos, o que levamos então para este homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabaram, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus que nós estamos indo à casa dele. O que temos aí? E o moço tomou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na nossa mão 1/4 de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Amado, era costume antigamente em Israel, toda vez que alguém procurasse o homem de Deus, aquele que falava com boca de Deus, aquele que honrava a Deus em espírito e em verdade, aquele que era verdadeiramente o que aplicava a palavra do Senhor, aquele que dava caminho, dava direção, aquele que revelava alguma coisa da parte do Senhor, era de costume, se alguém fosse consultar a Deus através de um profeta, diziam-se assim: vamos a um vidente, ou vamos até mesmo a um profeta, como nos dias de hoje. E antigamente eles chamavam até mesmo de vidente. E eles levavam alguma coisa para presentear e honrar aquele que pagava o preço no joelho, aquele que andava em espírito e verdade, e aquele que era boca de Deus sobre a terra. Porque, segundo Mateus capítulo 20, isso também é um ofício. A palavra do Senhor diz que aquele que coloca o pé no arado não pode recuar. Mas a palavra do Senhor também diz que aquele que coloca o pé no arado, o Senhor da vinha o assalaria. É Ele quem paga. E aqueles que estão na presença do Senhor em espírito e em verdade, esses são boca de Deus e oficiais da casa do Senhor e empregados do próprio Deus. Segundo Mateus capítulo 20. Porque todos nós estamos na vinha e estamos pagando um preço por uma obra de salvação, atrás até mesmo de um galardão. E Saul, já na sua época, junto com o seu moço, entendiam isso. Então disse Saul ao moço: bem dizes, vem, pois, vamos. E foram-se à cidade aonde estava o homem de Deus, porque ele achou boa a conversa do seu moço, daquele que o ajudava, daquele que estava com ele lado a lado. Quem está lado a lado é para dar boas ideias, quem está lado a lado é para andar junto, quem está lado a lado é para tentar resolver o problema, e não para espalhar. E subindo eles à cidade, acharam umas moças, que saíram a tirar água, e disse-lhes: está aqui o vidente. E elas lhe responderam, e disseram: sim, eis que ele está adiante de ti, apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade. Hoje o homem de Deus está aqui pregando. Muitas das vezes o homem de Deus está dentro da sinagoga, muitas das vezes o homem de Deus está dentro de um templo, está dentro da casa de oração, está fazendo uma visita em uma residência. E aquelas moças falaram: apressa-te, sobe à cidade, porque hoje ele veio estar conosco. Amados, o próprio Cristo falou assim: eis que vos dou poder e autoridade, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Não te preocupa tu com o que vai vestir, pois quando chegares a algum lugar, bem-aventurado é aquele que vos honra. Não leve nada pelos caminhos, que fiel é Deus para te suprir. O homem de Deus estava na cidade, e o povo estava pronto a sacrificar pelos altos, segundo a palavra do versículo 9, 10, 11, 12 de Samuel, capítulo de número 9. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício.
E depois que come, os convidados, sobe, pois, que vocês o achará. Amados, quem abençoa o sacrifício é o pastor, é o sacerdote, é o apóstolo, é o bispo. É o oficial da casa de Deus. Por isso que Cristo fala, assim como o sacerdote falar, assim será. A palavra do Senhor disse para Pedro, que ligares na terra está ligado no reino. Eis que vos dou a chave. Amados, nós, os homens de Deus, os pastores, ainda somos responsáveis pelo altar. A casa do Senhor não é casa de desordem. Existe uma ordem, o fogo desce no altar e do altar para a igreja. Muitos são os membros de igreja que ficam anos orando sozinhos dentro dos seus quartos. Deus ouve, mas Deus fala, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, em oração, na igreja. Entretanto, vós, vai à cidade e logo o achareis. O homem de Deus, ele é fácil de ser reconhecido. Olhando para o seu semblante, todos os veem, tanto no homem de Deus como na mulher de Deus, que ele tem o Espírito Santo de Deus. Suba, antes que ele coma, porque bom é que o homem de Deus esteja no lugar em que procuras, porque ele vai abençoar o sacrifício do povo. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles do meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro, para subir o alto. Samuel já vinha dentro dos princípios da revelação do próprio Deus, porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel. Um dia antes que Saul viesse dizendo estas coisas, Samuel já tinha a revelação da parte do próprio Deus para falar com Saul. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre todo o povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou até mim. Deus sabia da capacidade de Saul. Deus sabia que Saul era homem de guerra. Até então Saul, aos olhos de Deus e do povo, era o homem capacitado para estar à frente como um capitão de guerra. E Deus falou para o próprio Samuel que, através das mãos de Saul, Deus ia livrar o povo das mãos dos filisteus. E Samuel viu a Saul e o Senhor lhe respondeu: eis aí o homem que te falei ontem. Ele está dormindo em tal lugar. E a partir da hora que você vê ele, como eu estou te mostrando, e conversar com ele, ele passa a dominar sobre o meu povo, segundo aquilo que está nas tuas mãos, Samuel. Segundo aquilo que tu falar, Samuel. O sacerdote, ele tem poder para ligar e desligar, até mesmo o futuro de uma vida. Por isso que Deus fala que ele envia os seus apóstolos como discípulos. Paulo falou: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Amados, dentro da casa do Senhor há uma ordem. Há pessoas que pagam mais preço do que outras. Infelizmente é assim. Há pessoas que ainda bebem leite, porque Paulo falou: com leite vos alimentei, nem com alimento sólido. Mas há aqueles que comem alimento sólido e andam com a autoridade e o poder do próprio Deus. Há aqueles que andam no recado, há aqueles que não querem saber do recado, e há aqueles que andam na autoridade e no poder. E todos três são profetas da casa de Deus. E Saul se achegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço, aonde está a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente, eu sou o profeta. Sobe diante de mim ao alto, e comerei hoje contigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração eu vou te declarar. Tudo aquilo que você quer, eu te falarei. Mas amanhã sobe ao alto e come comigo. Amado, isso é honra. Olha a honra que Saul está tendo de conversar com o profeta Samuel. Hoje eu estava no monte, e ali chegou um homem que tinha milhões. Eu conheço esse empresário. Amados, quando a caminhonete dele chegou aqui, encostou no monte, correu para mais de 11 pastores, profetas, missionários,
para profetizar sobre a vida deste homem, porque toda vez que ele recebe uma profecia, ele dá dinheiro. Até 1.500, 2.000 reais ele distribui entre o povo. E eu fiquei achando um absurdo aquilo de ontem, hoje. Porque ontem eu estava no monte, ele chegou e foi a mesma coisa. E hoje foi a mesma coisa. E eu achei um absurdo. Orei a Deus e falei, Deus, olha só como é que está a sua igreja. Está mendigando o pão. Já não tem mais honra ao profeta. Porque as pessoas, elas compram até mesmo a profecia. Pessoas profetizam o que está na ponta das suas línguas e não aquilo que foi movido pelo Espírito Santo de Deus. E Deus falou para mim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque hei de julgar o meu povo nessa época. Acabará esse espírito da profecia, da venda, do negócio e de fazer da minha casa uma feira. Amados, Samuel disse a Saul quem era. E ele falou, amanhã eu declaro tudo que está no teu coração. E quando as jumentas, há 3 dias que se perderam, não te ocupes, não te preocupe o teu coração com elas, porque já acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti? E para toda a casa do teu pai? Saul respondeu e disse, porventura não sou eu filho de Benjamim? Da menor tribo de Israel é a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Meus amados, muitas das vezes você pode pensar que é o menor. Muitas das vezes você pode pensar que a sua família é insignificante. Mas a palavra do Senhor diz que ele tira o pobre do meio do monturo para assentar até mesmo no meio dos príncipes. E Saul continua dizendo, por que, pois, falas com semelhantes palavras a mim? Porém, Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Por que Saul assentou no lugar mais alto? Porque posição de um rei, quando você lembra até mesmo do rei Davi, você sabe que Natã era profeta de Israel, mas existia um rei assentado. Você sabe que Samuel era profeta, mas existia um rei assentado. E Saul estava tomando a posição de rei no gesto de Samuel. Então disse Samuel ao cozinheiro, dá aqui a porção que te dei, de que te disse, põe a parte contigo. E o cozinheiro levou. Como o que havia dentro da panela ou da espádua, que era uma espécie de chapa da época. Põe diante de Saul e disse Samuel, eis aí o que foi reservado para ti. Come, porque se te guardou para ti, para esta ocasião. Dizendo eu, tenho ouvido o povo. Assim comeu Saul naquele dia com Samuel. O profeta guardou o melhor para o rei, para o futuro rei de Israel. O profeta guardou aquilo que estava reservado para o rei. Então desceram ao alto para a cidade e falou Saul sobre o eirado, sobre a posição mais alta. E se levantou de madrugada, e sucedeu que quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo, levanta-te, despede-te. E levantou Saul, e saíram ambos para fora, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul, disse aquele que até então era insignificante, passa diante de nós, e passou. Porém tu, espera agora,
e te farei ouvir as palavras de Deus, o que Deus tem programado para ti. Então, tomou Samuel um vaso de azeite. E entenda, isso é chamado de parnassá. É aquilo que muda a vida da pessoa. A partir do momento que o profeta faz esse ato. E derramou sobre a cabeça de Saul. E o beijou e disse: porventura não te ungi eu, mas o Senhor te unge como capitão sobre a tua herança, sobre Israel. Aparta-te de mim, e achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelga, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar. E eis que já o teu pai deixou o negócio da jumenta e anda aflito por causa de ti, dizendo: que farei eu pelo meu filho? Assim como Samuel falou, assim foi no outro dia. Ele declarou que as jumentas foi achada e cumpriu a palavra de Deus e ungiu a Saul rei sobre Israel. E aqui começa o reinado de Saul. Aqui começa o reinado daquele que nem mesmo estava preparado para ser um homem que faria a transição da época dos juízes para a época da monarquia. Porque até então eram juízes, mas a partir do momento que Saul foi ungido, começa uma era de monarquia sobre a terra. Em nome do Senhor Jesus, fique atento às palavras do Altíssimo, às palavras do Todo-Poderoso a respeito do ministério profético de Samuel. Porque Samuel tem autoridade para instituir autoridades sobre a terra. Samuel é um profeta completo, um profeta que da maneira que ele fala, assim é, diante de Deus, dos homens e do reino de Satanás. Louvado seja Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias.